Agora, às 19h, enfrentei Felipe na sala de jantar da casa. Ele abriu com ofensas públicas, insinuando que eu não tinha direito de intervir na vida da família. Mantive a postura, sem levantar a voz. A mesa de madeira refletia a iluminação. Taças de cristal tilintavam a cada ajuste de copo. Em cima da toalha, alinhei 3 itens que havia preparado para aquele momento. Uma foto do relógio na parede marcando 19h, o print da mensagem recebida por Camila e o convite formal para este jantar de negócios. Não disse muito além do necessário. Deixei que o tempo falasse por mim. Quando ele tentou subir o tom, respondi com precisão. Qualquer ataque à minha integridade ou à da minha família será conhecido por todos. O silêncio dele pesou. O ar ficou carregado, e o peso da humilhação pública ficou explícito para quem olhava. Às 19h10, levantei o olhar e declarei: eu compro a empresa do sogro. Acompanhavam minha mão firme os 3 documentos que deixei à mostra: o contrato de aquisição, o certificado de ações e a cópia do relatório de auditoria, alinhados na mesa como prova concreta. Felipe abriu os olhos, tentou rir, mas o sorriso travou no rosto. Eu fui direto. O controle passa a meu nome, de forma irreversível. O acordo está assinado, o pagamento começa a fluir, a gestão muda de mãos. Se você acha que a justiça precisa vencer, inscreva-se para acompanhar o desfecho. O peso da decisão caiu sobre a sala. Ninguém desviou o olhar. O controle mudou de mãos, de forma irreversível. Às 19h12, Felipe reagiu com descrença. A máscara pública dele rangeu. Ele tentou retomar o tom, mas a voz não sustentou. Mostrei a gravação de voz, já registrada no meu celular, que comprova parte do que ocorreu naquela discussão. Em seguida, a testemunha consultada apresentou uma declaração que sustenta o meu ponto, embora apenas parcialmente. A reação dele tornou-se evidente. O domínio que parecia sólido se desmanchou diante dos olhos de quem sabe o preço de cada decisão. A gravação de voz já circula entre meus advogados. A testemunha confirmou apenas parte do que ocorreu. Revelação parcial. Às 19h20, a negociação chegou ao fim. A nota de fechamento de compra foi assinada. O recibo de pagamento foi entregue ao meu contador. O controle da empresa passou a estar sob meu comando. O ambiente na sala, com o clique das taças e o cheiro de chá de menta, pareceu respirar mais pesado, como se o espaço se adaptasse à nova configuração de poder. A partir de hoje, o império não é mais dele, é dela. Quem realmente detém o poder agora? 19h22, sala de jantar. A certidão de registro da aquisição jazia sobre a bancada de mármore. O carimbo branco na margem mostrava meu nome: Camila Duarte, controladora. Eu dobrei o papel, guardei-o na pasta presa com elástico preto, ao lado da ata de eleição do novo conselho. Do meu celular, extraí a cópia digital e protegi com uma senha de 4 dígitos. O peso da noite ganhou peso novo, firme. Lucas entrou pela porta, com a calma de quem já sabe o que vem pela frente, sem perguntar. Eu franzi o senho, mostrei os números na tela do meu celular e confirmei. O controle está comigo. Decisão irreversível tomada. 19h28. Sala de jantar ainda. Lucas deixou sobre a mesa a planilha atualizada. A linha-chave falava de faturamento. Outra apontava ativos intangíveis. Ele apontou para o topo. Os números batem com o fechamento, mas o valor dos ativos intangíveis oscila demais. Entre as linhas, uma anotação solta chamou minha atenção. Valor de avaliação não bate com a ata de avaliação. Um comentário, mas o peso é real. Peguei o relatório, dobrei-o com cuidado e o coloquei na pasta ao lado do envelope com a nota de venda. A revelação parcial surgia. Parece haver uma divergência no valuation. 19h34. Corredor até o escritório. Felipe desceu com a gravata ajustada. O rosto que escondia tudo pareceu ceder por um instante. Reuniu os assessores no mezanino e elevou a voz com a firmeza de quem não admite falhas. Proteger o legado, evitar escândalo, manter o que é dele. O plano era simples. Qualquer menção à aquisição seria tratada como risco público.
A estratégia de comunicação devia ser controlada. No bolso do paletó, a gravação de voz parcial que havera no meu celular permaneceu como lembrança de que ele não está sozinho. Havia também a declaração de uma testemunha que circulava entre os corredores. A tensão crescia. A relação entre nós ficou mais rachada. Ameaça. 19h46. Sala de reuniões. Daniela entrou com o ar de quem sabe demais. Ela confirmou de forma objetiva que já tem as peças legais alinhadas para a defesa do grupo. Auditoria externa, relatório independente, caminho rápido para mitigar danos. Lucas concordou. Um comitê de due diligence deveria vigiar a transição e reportar em tempo real. Eu ouvi. Registrei mentalmente cada ponto e pedi que tudo fosse compilado para o conselho da manhã seguinte. A decisão irreversível ficou clara. Avançar com a auditoria externa e apresentar resultados aos acionistas. 19h58, sala de estar. O trio consolidou o plano. Daniela fechou o laptop, Lucas acomodou a pasta, e eu assinei o contrato com a firma de auditoria externa, Krypton Audit, para receber o dossiê completo no dia seguinte. O recibo ficou dobrado dentro do bolso do blazer, sob a foto da família que eu não iria mexer. O relatório de due diligence ganhou a primeira sessão, com perguntas sobre ativos, passivos e avaliação. Eu determinei que todas as cópias do contrato, a ata de votação e os comprovantes de pagamento fossem arquivadas na caixa de documentos do meu escritório. A ameaça não apareceu como foco imediato, mas a incerteza crescia. Quem poderia sabotar pela retaguarda? 20h10, o dia chegava ao fim em silêncio contido. No telão da casa, o brilho suave das taças refletia uma noite que não terminava em festa, mas em decisões que pesavam mais que promessas. Ao telefone, uma repórter insistia em confirmar números. Eu não neguei. Apenas disse que tudo seria apresentado aos acionistas no dia seguinte. Felipe, de seu lado, planejava um comunicado mais agressivo. Daniela permanecia em posição de vigília, monitorando qualquer movimento externo. Eu, por minha vez, sigo com um plano: consolidar o controle, expor eventuais incongruências com o devido cuidado, manter a rede de aliados sob vigilância. Quem ficará em pé quando o tabuleiro mudar? Daniela fechou a porta da sala de jantar e me entregou uma pasta lacrada. O selo de cera levava o brasão da assessoria jurídica que já conhecíamos. A mesa tremia um pouco com o peso da pasta. O ar cheirava a chá de menta, e à distância o murmurinho dos convidados parecia mais baixo, como se tudo tivesse ficado de cabeça para baixo ali dentro. Eu abri a pasta apenas depois que ela escreveu no vidro da porta: Tempestade chegando. Dentro tinha 3 itens: um contrato de consultoria assinado por Daniela, um comprovante de transferência de pagamento de R$320 mil e um print de mensagens entre Daniela e alguém, sem identificação clara, mas com um código de referência que eu reconheceria se visse de novo. Fui contratada para sabotar sua reputação, Camila. Não era para você, era para você perder a cabeça. Ela disse, sem olhar para mim de frente, como se ler em mim a expressão fosse demais. A voz saiu firme, sem hesitar, e eu não pude interromper. Ela puxou outra vez a cadeira e se aproximou da janela, mantendo o silêncio só pelo tempo que a palavra ficou suspensa entre nós. O pagamento já caiu na minha conta hoje pela manhã. Aquele print mostra o que foi feito e por quem. Eu folheei o contrato. Vi a assinatura de Daniela, o timbre da firma, o código de referência no rodapé. O comprovante de pagamento continha o código do banco, o horário exato da transferência e o nome do executor, Daniela. O print de mensagens mostrava conversas cifradas, com termos como risco controlado e não deixar vestígios, que eu reconhecia como instruções de quem manda. Não havia o nome da pessoa que orquestrou tudo, apenas a certeza de que alguém interessado em me derrubar esteve no comando. A sala pareceu encolher à minha volta, e aquele silêncio não era apenas de música baixa. Era o silêncio de uma estratégia que eu não esperava. Você está dizendo que alguém paiou para você, e não o contrário? Perguntei, mantendo a voz fria, sem tirar os olhos da pasta. Daniela não desviou o olhar, apenas assentiu com a cabeça.
Foi alguém próximo a Felipe. Não posso confirmar o nome, mas o acordo foi fechado por telefone no último fim de semana e o pagamento já era para chegar hoje pela manhã. Eu aceitei porque o dinheiro era suficiente para sair da incerteza de ter meu próprio futuro na mão de terceiros. Não havia outra saída. O impacto foi imediato na minha relação com o que eu estava fazendo ali. O mundo onde eu busquei apagar humilhação pública, reconstruir uma linha dura de integridade, começou a ruir por dentro. Eu guardei o contrato na pasta junto com o comprovante e o print e deixei uma nota simples para Catarina, minha assessora de imagem, manter o sigilo absoluto até termos certeza de quem está por trás disso. Minha mão tremeu apenas por um instante, o suficiente para que eu me lembrasse do peso de cada decisão que eu tomo. Preciso ver tudo isso com Daniela de verdade, não por mensagens que não revelam o emissor, disse, puxando o celular do bolso para gravar o que eu precisava manter registrado. E a voz da sala mudou de tonalidade. Os taças de cristal tilintaram em algum ângulo da casa, como se o próprio ambiente reconhecesse que o jogo tinha mudado de mãos. Eu não estava apenas pensando em humilhação pública agora. Eu estava pensando em reputação, em controle, em quem realmente mandava ali. Diante da revelação, eu sentei à mesa, abri o diálogo com Daniela de forma direta e pedi para que ela trouxesse a entrega completa de todos os documentos que pudessem sustentar a acusação de sabotagem. Ela respondeu com precisão clínica, descrevendo quem a contratou, sem entregar nomes, quais passos foram traçados e como cada parcela do dinheiro serviu para blindar a operação. Em seguida, propus que ela fizesse depoimento quando chegasse a hora, não antes, para evitar que a situação caísse numa pegadinha de mercado ou numa manobra de pânico público. A cada minuto, eu percebia que a minha posição de poder estava sendo redefinida. Não era mais apenas uma resposta à humilhação. Era uma resposta à quebra de confiança dentro da nossa própria estrutura. A compra da empresa pela minha mão já não era apenas uma virada estratégica. Era a responsabilidade de não deixar que o esquema se alargasse para fora daquele salão. O que eu tinha era certa documentação, e era isso que eu iria usar. E havia mais. A cada coisa que eu examinava, mais perguntas surgiam sobre quem de fato estava no controle. No meio da reflexão, Lucas, o diretor financeiro, apareceu na porta. Ele tinha ouvido parte da conversa e entrou com uma expressão que não aceitava improviso. Camila, se o que você está lendo for verdade, isso não é apenas uma batalha de reputação. É uma batalha de influência. Se essa sabedoria for exposta, amanhã o conselho inteiro pode pedir demissão ou exigir mudanças radicais. Ele olhou para a pasta na minha mão, para o carimbo do contrato e para o comprovante. Não precisei com ele. Ele já entendia. Tudo o que importava agora era a prova e como usá-la sem desabar sob o peso da evidência. Eu guardei o pendrive com a gravação da conversa entre Daniela e o contratante. Não era apenas uma peça de prova. Era a linha que separa o que já foi feito do que ainda pode ser feito para desfazer o dano. Enquanto o tempo passava, eu percebia que o jogo não era mais sobre vingança ou honra. Era sobre quem mantém a liderança da família, quem decide a venda, quem decide o custo da verdade. A cada passo, eu consolidava a minha posição com decisões relativamente simples, mas com consequências irreversíveis. Manter o controle, expor o esquema e enfrentar as consequências que vierem. Daniela, por fim, ficou comigo até o fim da noite, e a cada palavra que dizíamos, eu anotava em meu celular uma linha de ação. Confirmar a autenticidade dos documentos, confirmar o número de referência da transação, organizar a agenda com o comitê de compliance, preparar a comunicação interna sobre a operação e planejar a próxima reunião com Lucas para alinhar o que virá a seguir. Eu sabia que, por mais que a humilhação fosse real, a minha resposta precisava ser clara, objetiva e sem desperdícios. O poder não estava naquela mesa apenas pelo que eu havia adquirido. Estava na forma como eu iria transformar aquilo em algo que pudesse sustentar meus próximos passos, sem repetir o erro de ceder à pressão. Daniela ergueu-se, guardou a pasta e entregou-me o pendrive. Ela olhou diretamente nos meus olhos e disse, sem pedir perdão, apenas com uma confirmação fria de que tudo aquilo estava registrado. Eu, por minha vez,
Repeti o que ficava claro para mim. A verdade não poderia ser enterrada. Só precisava de tempo para ser apresentada com precisão, para não virar arma de aliados incertos. E então, com a sala ainda cheia do peso das testemunhas invisíveis, eu me perguntei em voz baixa: quem realmente detém o poder agora? É agora. Às 19h40, a sala de jantar está silenciosa, e o vidro das taças reflete meu rosto sem expressão. Daniela empurra uma pasta cinza para a minha frente, de forma seca, sem cerimônia. Ela não olha para mim. Abre a pasta e eu vejo 3 itens. Prints de mensagens entre ela e Felipe, datadas hoje. Um e-mail que ela enviou ao diretor da auditoria pedindo ênfase na descrição. E o convite para este jantar que acabou virando cena de uma negociação. Não há floreios. Os papéis não mentem. A evidência está ali, visível, dobrada com cuidado, como se cada linha pudesse transformar o que está na mesa. A sala respira o cheiro de chá de menta que eu conheço desde a faculdade. O risco não é mais só a reputação. É a própria forma de conduzir o que construímos. Se esse material vier à tona, tudo que suspendi até agora pode ruir em minutos. Eu não peguei o celular para registrar. Não há necessidade de pedir permissões. Eu observo cada detalhe. A data no rodapé do print, o tom objetivo do e-mail, o carimbo da auditoria que parece recém-impresso. Naquele momento, a pergunta não é se eu vou agir, é como. Eu digo apenas: quero as informações completas sobre isso. Daniela não responde. Seu silêncio já é um tipo de confirmação de que o conteúdo é real, que não foi uma invenção minha para justificar uma punição. Eu dobro a folha de rosto com cuidado, guardo a pasta na bolsa discretamente e percebo que a distância entre nós acabou de aumentar. O estado da minha reputação não depende mais apenas de mim. Depende de quem estiver no container de poder ao meu redor. 2 ações posteriores começam a tomar forma. Primeiro, eu ordeno a auditoria externa de forma firme, sem explicações mirabolantes. Segundo, eu deixo claro para Daniela que a linha entre lealdade e sabotagem não é indefinidamente tolerável. No meio do silêncio, Lucas entra ocupadamente pela porta da cozinha. Ele traz o relatório contábil com um marcador vermelho em várias páginas. Não é só o que vimos até agora, ele diz, sem rosto. Há variações gritantes em uma linha de valor que usamos para negociar. Eu pego o documento, observo o gráfico, e as setas apontam para cima de forma agressiva, como se quisessem me tocar. Eu lembro que a tentativa de inflar números já foi insinuada antes, mas agora a evidência é tangível, não interpretativa. O que eu tenho é o que posso apontar com o dedo: linhas, números, horários, assinaturas, tudo objetivo. Não há espaço para poesia. A seguir, eu mando mensagens rápidas para consolidar o que vou fazer. Eu convoco Daniela para uma reunião com a presença de Daniela, Lucas e Daniela, com a condição de que eu quero respostas. Sim, são várias pessoas com o mesmo nome, mas o jogo exige clareza. Eu digo apenas: vou registrar a auditoria externa e vou exigir transparência total. Daniela parece hesitar, mas não recusa. O som das taças, antes apenas pano de fundo, parece agora uma contabilidade de risco. Cada clique de cristal soa como uma barra que aponta para o peso de uma decisão que não posso adiar. Eu descrevo em voz alta o que vou fazer para não deixar espaço para intriga interna. Vamos abrir a contabilidade interna, comparar com o relatório apresentado na semana passada, e se houver qualquer discrepância, aciono o comitê de compliance. Não há espaço para meias palavras. O objetivo é simples: manter a integridade da transação, preservar o legado moral que ainda posso defender, e não deixar que a dominação econômica do sogro determine minha própria dignidade. Entre uma ação e outra, eu provo à minha defesa que a minha resposta será firme. Eu mando para a família uma mensagem direta para manter a linha de conduta que eu prometi manter. Não permitirei que a crueldade financeira determine meu destino. Eu não estou aqui para ceder. Enquanto eu organizo o quadro, Lucas entra com uma sugestão tática: colocar limites legais rígidos, exigir prazos curtos para a entrega de documentos
e usar o voto de confiança do conselho como arma, caso necessário. A sugestão de Lucas é prática, não reativa. Ela transforma o medo em plano de ação. Em seguida, Daniela sussurra algo sobre proteção e dentro do contrato. Eu não me deixo enganar. Eu digo a ela de forma simples: se você tem provas, apresente-as formalmente. Se não, cale a boca. A ideia de que tudo depende de provas é a minha âncora. Eu não vou cair na tentação de transformar o jogo em vingança pessoal. Eu vou transformar o que é público em algo que o conselho não pode negar. Provas, números, registro de tempo, tudo que comprove que a compra permanece válida e que eu, Camila, não vou permitir que o abuso financeiro do sogro permaneça impune. O peso do momento se ancora no que já foi estabelecido. A compra da empresa por minha mão continua válida. A máscara pública de Felipe começa a rachar quando os dados que não podem mentir aparecem. Eu não preciso de legenda para entender onde está o desequilíbrio. Há um eixo de poder que foi deslocado hoje, e eu sou a pessoa que escolhe como segurar esse eixo sem quebrar o que resta de integridade na minha vida. Eu olho para a sala, para as faces que insistem em manter a normalidade, e penso que a próxima etapa é inevitável. A auditoria, os documentos, a consulta ao conselho, tudo precisa acontecer em tempo real. Eu não vou perder tempo com hesitação. O tempo é meu inimigo quando não posso permitir que alguém use a liquidez como arma contra mim. O que me resta é avançar, peça por peça, até que não haja espaço para dúvida. Às 20h12, a auditoria externa ficou registrada. Quem ousa contestar isso agora? Às 20h05, Lucas abriu a pasta cinza na minha frente e deixou o envelope no centro da mesa da sala de estar. Ele olhou direto para mim, como quem sabe que vai mudar tudo. Olha com calma antes de decidir, disse, e apontou para a tela do notebook aberto ao lado do contrato de compra. O relatório contábil apareceu, com gráficos e números que pareciam lógicos, mas havia um traço estranho. Passei a meu favor o dedo pelas linhas, tirei fotos com o celular para ter prova, não para depender da memória. No topo do papel, um carimbo de auditoria, data, assinatura digital. Nada ali era vazio. Tudo era prova concreta, pronta para ser usada. A humilhação que eu sentira antes da reunião se dissolveu diante de números que perguntavam por que aquilo existia. Não era rancor. Era causa, efeito, consequência. O que eu via era uma manipulação clara da contabilidade para justificar o preço. Às 20h15, sentei-me na borda da mesa da sala de jantar e abri o arquivo inteiro na tela do notebook. O valor de aquisição estava apresentado como 92,4 milhões de reais, mas o relatório mostrava o que chamavam de valor real, 77,6 milhões. As linhas de receita de 2023 pareciam recalculadas para sustentar o preço oferecido por Felipe. Havia uma rubrica anotada ao lado. Ajuste contábil AINV 33. Conferir com o CFO. O gráfico de fluxo de caixa trazia uma seta apontando para cima, mas os números sumiam quando eu conferia as notas fiscais anexadas. Registrei tudo com a câmera do celular, página por página, para ter uma linha de prova clara. O ar da sala continuava pesado. O chá de menta no bule, a risada contida de quem tentava não parecer abalada, o zumbido suave da música ao fundo. Tudo parecia estar sob controle, mas as contas não batiam com o que eu soube existir. Às 20h30, Lucas voltou à sala com uma expressão que não combinava com o cargo dele. Disse, sem rodeios, que a planilha não deveria ter saído da operação financeira, mas ali estava. Perguntei a Daniela, que estava na cozinha, se havia algo mais além do que eu via. Daniela confirmou que o trecho Ajuste contábil AINV 33 era real, que o arquivo foi enviado pelo setor de auditoria interna no dia anterior e que o nome do arquivo remetia a uma prática comum de camuflar variações de valor em negociações complexas. A confirmação de Daniela não amenizou o peso da evidência. Apenas explicou que havia uma camada de complô que atravessava a hierarquia. A minha decisão, naquele instante, ganhou uma direção concreta.
Usar as provas para renegociar não como vingança, mas como correção de curso, mantendo o nosso compromisso com a verdade. Às 20h40, Lucas mostrou uma outra parte do material, o rascunho de notas de fechamento que supposedly tinham sido aprovadas. E junto disso, o acesso ao extrato de auditoria que mostrava o caminho pelo qual Felipe inflou deliberadamente o valor da empresa durante a negociação. Eu li cada linha com cuidado. O documento contábil apresentava números claramente inflados, com uma diferença de cerca de 15 milhões entre o valor proposto e o valor real descoberto pela auditoria, acompanhado de uma assinatura digital que, segundo Lucas, indicava uma assinatura que não condizia com a rotina de aprovação. O envelope que continha o relatório, a tempo, foi guardado na gaveta da escrivaninha de Camila, junto com uma cópia impressa do extrato e uma nota anotada com a letra de quem sabe o que está acontecendo. A consequência imediata foi óbvia. A negociação não poderia seguir como se nada tivesse acontecido. O poder, que parecia estar alinhado na direção da família, precisava de uma revisão. Eu pensei alto, mas falei baixo, para não expor a tudo que eu ainda precisava confirmar. Decidi que não iria soltar tudo de uma vez. Iria primeiro reunir Daniela e Lucas em uma reunião formal para expor as evidências com clareza e evitar que Felipe aparecesse com demissão apaziguadora ou com manobras de cortina de fumaça. A cada passo que eu dava, o peso de manter a integridade da família aumentava. A moral pesava menos que a responsabilidade de não transformar guerra em destruição. Peguei o documento contábil, dobrei-o com o cuidado de quem segura uma prova que pode decidir uma vida, e o guardei no envelope encadernado, já com a senha escrita na parte interna. Camila 2024. A ideia era que a verificação fosse rápida, mas a resposta não seria simples. Agora, enquanto o relógio marcava 21h05, estou com o arquivo aberto no meu laptop, pronto para enviar a si o conjunto de evidências completo assim que a decisão for tomada. A revelação de hoje é simples e brutal. Felipe inflou o valor da empresa durante a negociação com a intenção de manter o controle do legado familiar. O documento contábil não é apenas uma peça de cópia. É a prova material de que o preço foi manipulado, de que a contabilidade foi usada para encobrir algo muito maior. O que isso muda? Não apenas sobre o acordo, mas sobre cada uma das pessoas que dependia dele. O que isso fará comigo, com Mário, com Daniela, com Lucas, com Felipe? Quem realmente detém o poder agora? Às 21h42, sentei no escritório improvisado da ala sul da casa e abri o tablet. Encontrei o anexo que mudava tudo. Um e-mail de Lucas ao conselho propondo a demissão dele, para facilitar a entrada de terceiros. O texto pede ajuste de equipe e parcerias estratégicas, com números que parecem simples, mas carregam peso. A prova vem com um cronograma. Demissão prevista para o trimestre seguinte. Substituição por um gestor indicado por contatos externos. Se vazar, minha reputação e a dele serão expostas ao público, com prioridade para a imprensa especializada em negócios. A evidência não é apenas uma frase solta. É uma pasta que eu posso tocar, com datas, nomes e assinaturas. Eu ouvi o ranger do piso. Ouvi o ar frio passando pela sala. Ouvi o clique do pendrive que ficou ao lado do calendário. Tudo está ligado a esse e-mail. Poucos minutos depois, encontrei o segundo elemento da prova. Abri a planilha interna de custos que Lucas manipulou para justificar a demissão dele como readequação de custos diante de uma suposta crise. Na linha despesas operacionais, havia um montante duplicado, somado a uma nota de conferência assinada pelo diretor financeiro que dizia: consolidar parceria com o investidor X para o próximo ciclo de negócios. A data aparecia. Ontem, às 20h13, no servidor do grupo. A trilha de evidências mostra que o passo seguinte seria o desligamento de Lucas, para abrir espaço a interesses que não são os nossos. Ainda dentro do arquivo, havia uma referência cruzada com o contrato de aquisição de Camila, indicando que a saída de Lucas permitiria mudanças no comitê de governança. Todo esse conjunto não é teoria. É pista, é prova, é coisa que se pode ver. O salão da casa voltou a tremer com o mesmo som de fundo. Taças de cristal, sussurros calibrados,
a música suave que não alivia o peso da cena. Eu afundei o celular no bolso da jaqueta e gravei minha própria voz, para não depender apenas do papel. Se alguém pegar essa gravação, o jogo muda. A gravação fica com Daniela, minha advogada, em segurança no cofre da nossa sala de jogo de provas. Ela já sabe que o que estamos vendo não é um ataque a mim ou a Felipe. É uma reconfiguração de poder com consequências reais para todos à mesa. 2 perguntas aparecem de forma direta. Por que Lucas estaria disposto a colocar a demissão dele como moeda de troca? Qual seria o ganho imediato para terceiros que não pertencem ao núcleo familiar? Enquanto eu pensava, Daniela sugeriu manter tudo sob sigilo por enquanto, para evitar reação imediata de Felipe e para não pôr Lucas em posição de defesa sem ter um plano. Eu concordei em registrar tudo, com marcação de tempo, para que, quando for preciso, possamos reconstruir a cronologia com precisão cirúrgica. A decisão é dura. Não agir de imediato pode ser visto como covardia. Agir agora pode acelerar um confronto público que não queremos no momento. Ainda assim, cada dado novo aumenta o custo de manter silêncio. No ritmo da noite, Lucas entrou de mansinho na conversa, tentando ajustar o tom. Disse que a demissão dele era apenas uma readequação prevista, que não havia planos para terceiros, que tudo já estava alinhado com o conselho. Eu pedi que ele explicasse o porquê daquela coincidência entre a data da demissão e as assinaturas, e não houve resposta satisfatória. A cada pergunta, a sala ficava menor para ele. Daniela exigiu confirmação documental. Mostre a linha de tempo. Demonstre o que está por trás do movimento. A resposta veio em voz baixa, quase um sussurro. Não posso detalhar agora. Não havia como desmentir o que já estava registrado. Eu não poderia ignorar os indícios. Paralelamente, a atmosfera na casa ficou mais pesada com o peso das escolhas. Felipe tentou manter a máscara pública, mas a demissão de Lucas não era mais apenas um rumor. Era uma linha de ataque que podia abrir espaço para um controle maior sobre o legado da empresa. A cabeça de Camila já entendia que a próxima jogada envolveria não apenas a demissão, mas a própria estrutura de governança da empresa, com consequências para a reputação da família e para a vida de quem trabalha conosco. O que começou como uma defesa da integridade dos meus próprios passos, agora se cruzava com o desejo de manter a força de nossa posição sem tornar tudo público antes do tempo certo. Àquela altura, a evidência já era suficiente para justificar uma reorientação estratégica. Eu pensei na possibilidade de transformar a demissão de Lucas num movimento de transparência, não de encobrimento, tornar pública a necessidade de mudanças, com a devida salvaguarda legal, para não abrir portas a acusações infundadas. Não estou aqui para romantizar decisões frias. Estou aqui para mostrar que cada passo tem custo. O ganho de manter certas informações em segredo seria mínimo diante da clareza de que alguém, em algum lugar, planeja mover as peças para favorecer terceiros. E se esse for o caminho, quem realmente está no controle do tabuleiro? Recebi, então, a confirmação que eu temia, mas não pude ignorar. A agenda do conselho foi marcada para amanhã, com Lucas no topo da lista de demissões, e com a indicação explícita de que alguém de fora do núcleo familiar terá voz decisiva na substituição. A nota de convocação trazia o meu nome como aguardando a aprovação de uma reestruturação que parece não ter meu consentimento. A formalidade não esconde o presságio. O jogo não é mais apenas sobre dinheiro ou legado. É sobre quem pode ditar as regras a partir de uma cadeira de poder que antes parecia estável. E olhando ao redor, eu me pergunto, quem realmente detém o poder agora? Às 21h, Lucas entrou no auditório com a pasta de dados sob o braço. A sala de imprensa já cheirava a chá de menta e perfume caro. Ele colocou a pasta na mesa, ligou o projetor e abriu a primeira planilha. No topo, o título era claro: Aquisição da empresa X, 1,08 bilhão. À direita, a avaliação independente indicava 730 milhões. Em vermelho, a diferença, 350 milhões. Em seguida surgiram datas: 12/11/2024 às 15h23 e 05/11/2024.
Um PDF de auditoria carimbado com conformidade apareceu, seguido por um print de e-mail com a assinatura do CFO. A tela gravou tudo, linha por linha, como se tivesse uma bússola apontando para o erro. Lucas não piscou. Isso não é erro, é cálculo intencional, disse, mantendo o dedo firme no touchpad. Este conjunto de dados prova que o preço de aquisição foi inflado para beneficiar alguém próximo a Felipe. O auditório recuperou o fôlego em ondas curtas. Repórteres levantaram as câmeras. Alguns sussurraram que era golpe de mercado. Daniela ajustou o microfone e ancorou a conversa. Vamos exigir auditoria independente. Eu absorvi a mensagem, deixando claro que não iria recuar. Os números, de repente, pareciam uma rachadura que se expandia. Felipe tentou manter o sorriso, mas ele não alcançou os olhos. A máscara pública cedeu por um instante. O rosto ficou tenso, a respiração um pouco mais pesada. Isso é boato, disse, tentando soar distante. Ao redor, alguém perguntou quem autorizou aquele ajuste. Felipe passou a barra com o Max. Não há ajuste, é erro de leitura. O palco ficou sem resposta por um segundo. Então Lucas retomou. O relatório de auditoria apresentado hoje não inclui as renúncias de responsabilidade do CFO. Os números não batem com o que foi aprovado. A plateia registrou cada palavra na tela dos celulares. Uma repórter abriu o caderno. Qual é a linha de defesa? A sala esperou. Eu não consegui ignorar a gravidade. Vamos tornar isso público, declarei, com a voz firme o suficiente para atravessar o ruído. Vamos exigir auditoria independente e transparência. Daniela confirmou com um aceno curto. O conselho precisou ouvir, disseram. O som das taças de cristal pareceu ficar mais alto por um instante, como se a sala respirasse junto comigo. A minha decisão ficou clara: manter o controle da narrativa, colocar as evidências na mesa e avançar com a divulgação. Lucas recolheu a pasta, mas deixou a mensagem. Ninguém poderia esconder o que já estava registrado. O cronograma, que antes era interno, começaria a circular de forma ampla. A reação pública já ganhava forma na sala. Alguns jornalistas trocaram olhares, outros viram as mãos com mais força nos microfones. Se não respondemos agora, perderemos o apoio do conselho, disse Lucas, alto o suficiente para que todos ouvissem. Um repórter perguntou se havia alguém de fora envolvido. Ninguém respondeu, apenas registrou. As telas refletiam o peso da responsabilidade. Enquanto isso, Dani fez apontamentos para a transmissão do material, a documentação de aquisição, a planilha alterada, o relatório de auditoria. A atmosfera mudou. O poder do grupo de Felipe começou a parecer menos sólido diante dos números que não batiam. No meio da sequência, surgiu uma linha de tempo que reforçava o relógio da verdade. 16/11/2024, 11:32. 17/11/2024, 16:44. Lucas apontou para a tela e disse: se esse material vaza, Felipe não terá escapatória. O auditório inteiro ficou atento ao brilho das telas, aos dedos que paravam sobre os botões de gravação. A pergunta de um repórter direta cortou o ar. Quem autorizou esse ajuste de preço? A sala olhou para Felipe, que tentou manter a pose de quem sabe tudo, mas o efeito já estava em curso. A reputação dele começava a deixar de ser intocável. Eu senti o peso da decisão que tínhamos pela frente. Não havia mais espaço para encobrir, apenas para esclarecer. Vamos publicar a memória completa da transação, concluí, olhando para Daniela, que assentiu com firmeza. Lucas fechou a pasta com um clique seco. O barulho soou como um veredito. A imprensa se movia em uma nuvem de flashes. As manchetes começaram a nascer ali mesmo, antes mesmo de saírem das rotinas editoriais. O anúncio público exigiria cuidado, mas a verdade precisava chegar primeiro aos olhos do público. E então houve o momento definitivo. Lucas apresentou sem hesitar a prova que consolidava a nova configuração de poder. O projetor mostrou a linha de baixo da planilha, com a última modificação marcada para 17/11/2024 às 16:44. Ao lado, uma nota de auditoria com o carimbo de confirmação apareceu como anexo àquele conjunto de dados. A sala silenciosa respirou junto comigo.
A imprensa registrou cada detalhe: o carimbo, o horário, o nome da empresa e o impacto imediato sobre o valor do negócio. A foto cravada na mente de todos foi clara. O império não era mais dele, era dela. Quem fica de pé agora? A campainha tocou às 21h32. Lucas entrou na sala de estar, sem cerimônia, com a pasta cinza na mão. Sobre o tampo, deixou o envelope. Extrato da auditoria da última semana, o contrato de aquisição com o carimbo oficial e uma cópia do e-mail do CFO autorizando silêncio até o fechamento. Eu fotografei cada página com o celular e guardei as imagens no drive corporativo. O conteúdo ali não era apenas informação, era o poder mudando de mãos. Isso mudava meu controle sobre a empresa e o que eu poderia fazer a partir dali. Às 21h47, Daniela entrou na sala com a expressão de quem já viu o suficiente. Ela olhou para a pasta de Lucas, depois para mim, e quebrou o silêncio. Vamos precisar de uma estratégia legal sólida antes de qualquer coisa. Ela pegou a pasta, alinhou os papéis na mesa e começou a apontar números críticos para a Assembleia. Prazos, cláusulas de confidencialidade, itens de votação. Anotou tudo no caderno. Depois entregou uma nota de reunião com a pauta da reunião de acionistas e as linhas que poderiam justificar uma intervenção legal. Evidência criada. Cópia do relatório de auditoria, cópia do contrato de aquisição, print de mensagens com instruções de silêncio. Eu ouvi Daniela dizendo que tudo precisava ser validado por órgão competente antes de qualquer vazamento externo. Era agora uma corrida entre transparência e pressão interna. O que eu via era a informação ganhando peso suficiente para derrubar o silêncio que os outros tentavam manter. Às 22h02, decidi convocar uma reunião de acionistas. Escrevi o ofício com a pauta clara: auditoria, irregularidades contábeis, possível rearranjo de controle acionário, voto de confiança para o conselho e uma resolução de disponibilidade de ações. Anexei o requerimento de assembleia, os itens de pauta e as evidências que sustentavam as suspeitas. Enviei por e-mail criptografado aos diretores com a senha passada oralmente para Daniela. Em paralelo, Lucas ficou encarregado de confirmar a presença dos acionistas-chave e de disponibilizar a documentação de suporte. A decisão era irreversível: abrir a informação para quem de direito, mesmo que isso custasse apoio interno. O efeito imediato foi uma escalada de desconfiança entre o grupo e a alta direção. A reputação começou a se tornar ativo de negociação. Às 22h18, Felipe me mandou mensagem pelo chat corporativo: não avance sem garantias legais. Qualquer vazamento pode soar como ataque pessoal. Eu li, guardei o celular e respirei fundo. Não era ameaça direta, mas era um sinal claro de que o jogo mudava de nível. No próprio celular, recebi a notificação oficial: Assembleia Extraordinária marcada para amanhã, às 9h, com pauta incluindo a auditoria e a avaliação de governança. A convocação já estava no sistema de reuniões da empresa. Ao lado dessa confirmação, uma linha de Felipe lembrava a necessidade de evitar vazamentos, de manter tudo sob controle, de não deixar que o conflito escale. Fato novo imediato. A convocação está pronta e o horário já consta no sistema. Revelação parcial do que vem pela frente. A auditoria pode expor irregularidades que justificariam mudanças de liderança. Pergunta aberta para o próximo passo: quem continuará ao meu lado quando a verdade sair à luz na Assembleia? Às 09h02, abri o envelope roxo que Daniela deixou na sala de reuniões. Dentro, prints de mensagens, cópia do contrato de aquisição e notas de auditoria que pareciam recentes. A prova mais contundente era um print do WhatsApp entre Felipe e um executivo, marcado para a semana anterior, pedindo cautela com a divulgação. A tela do monitor piscou como um aviso. Se aquilo caísse nas mãos certas, a reputação da minha família iria ao chão em dias. Olhei ao redor. A sala de jantar, que ontem era palco de risos contidos, parecia um arquivo de guerra. Eu sabia que não poderia fingir que nada mudou. O ambiente cheirava a chá de menta e a perfume caro, mas o peso era de prata fria sobre a mesa de madeira. Às 11h50,
convoquei Lucas e Daniela para a sala de conferência. Mostrei a linha do tempo: compra da empresa, controle de ações, irregularidades contábeis apontadas pela auditoria. Apresentei os documentos: contrato de aquisição, certificado de ações, cópia da auditoria e uma planilha com várias entradas envolvendo doações. Lucas ergueu as sobrancelhas, parecia medir risco. Daniela manteve o olhar firme. Isso não é só jurídico, é público. O clima mudou. O vidro da mesa refletia nossas faces cansadas. A frase veio sem floreio. Não iríamos deixar passar em branco. Eu disse o que ninguém queria ouvir. Não basta demitir o sogro. Precisávamos expor o esquema maior. Peguei o pendrive da gaveta, copiei os dados para 2 locais, o servidor interno e o meu celular com criptografia. A evidência ganhou corpo. Transações, nomes de empresas ligadas, datas. Havia também um rascunho de relatório ligando as contas da família à oscilação de ativos. O silêncio da sala de reuniões parecia quebrado apenas pelo clique das teclas. Quem diria que uma reunião para salvar a imagem pública acabaria abrindo espaço para uma ofensiva de transparência? O custo já era claro: reputação, alianças, apoio interno. E eu sabia que cada decisão empurrava alguém para fora de posição. À noite, escrevi o comunicado para a imprensa e segurei o rascunho num e-mail não enviado, com notas de rodapé sobre ligações entre elites. Conectei o laptop à impressora e revisei a planilha de doações. Entradas com datas, nomes e valores, que ligavam parentesco a conselhos corporativos. Guardei o pendrive na gaveta de segurança e criei uma cópia no cofre físico. A evidência, mesmo sem ser publicada, já pesava. Se caísse nas mãos erradas, poderia derrubar mais do que uma carreira. Estaria mexendo nos alicerces da empresa. O peso da decisão era alto, mas a direção era única: agir, com dados, sem desculpa. Mais tarde, reuni Lucas de novo. Disse: vamos exigir uma auditoria independente. Se for necessário, vamos à imprensa com tudo. Lucas respondeu quase sussurrando: se o barco de demissões começar, eu saio pela porta dos fundos. Daniela concordou. Vai ter que enfrentar a imprensa e as perguntas difíceis. O tom não era de vitória, era de preparação. O barulho do corredor ecoava como lembrança de que qualquer passo adiante mudaria a vida de todos ali. O peso do segredo crescia, mas a decisão era clara. Avançar era a única opção com chance de controle real. A cada passo, uma peça do quebra-cabeça saía do escuro. Na manhã seguinte, comunicamos a estratégia interna. No fim do dia, a estratégia externa ficou definida. Daniela trataria com jornalistas. Lucas cuidaria das autoridades regulatórias. Preparei o dossiê com nomes, contratos, datas e transações, pronto para ser enviado à imprensa. A sala de jantar, onde tudo começou, se transformava em sala de operações, planilhas abertas, gravações de reuniões e notas com marcações que apontavam ligações entre elites. O risco era alto. Qualquer falha poderia significar a ruína de todos, inclusive da minha reputação. Ainda assim, a linha de ação era clara: não recuar agora. A estabilidade da família dependia disso. À tarde, recebi cobrança por parte de um consultor contratado por Felipe. Ele disse que o segredo da família não deveria vazar. Nunca baixei a guarda. A resposta foi direta: o segredo tende a morrer quando a verdade ultrapassa o ego de quem manda. A tensão aumentou quando Lucas confirmou que a auditoria independente já havia sido acionada. O telefone ficou mudo por alguns segundos. A sala inteira pareceu prender a respiração. A decisão de agir era inegociável. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre a integridade de tudo que construíram ali. O custo seria alto, mas o equilíbrio entre poder e justiça exigia coragem. À noite, finalizei o plano com uma decisão simples: não apenas demitir, mas expor um esquema maior envolvendo uma rede de elites. O dossiê com a lista de nomes, contratos e evidências de manipulação contábil estava pronto para publicação. A imprensa recebeu o material de modo confidencial, com instruções claras:
publicar amanhã, sem atraso. A reação pública já começava a chegar nos corredores empresariais, nos clubes e na rede de investimentos. Cada passo trazia o peso de quem poderia ficar de pé no final. A última linha da minha decisão chegou. A nota de imprensa já foi ao ar com a lista de elites e contratos. Quem realmente detém o poder agora? Às 22h42, na sala de jantar da casa de Camila, eu encosto o celular na mesa e deixo o USB marcado com Caso Camila 10 sobre o tampo de vidro. Dentro, 4 arquivos sobram: a minuta de denúncia, a ata de aquisição já assinada, a planilha de auditoria e um print de chat com Felipe. Taças de cristal brilham ao fundo, o cheiro de chá de menta ainda no ar, o silêncio pesado entre nós. O risco é concreto. Se essas informações vazar, minha reputação e a da família podem desabar diante da imprensa e dos executivos. Eu preciso que tudo esteja pronto para a conferência pública. Se alguém tentar bloquear, apresento tudo ao Ministério Público amanhã. 2 horas depois, Daniela surge com a pasta de evidências que guardava para uma eventual defesa legal. Ela traz o contrato de aquisição com o carimbo de registro no cartório, no 002487, e a cópia do arquivo de auditoria com a data de emissão marcada para ontem. Também há uma nota de fechamento de compra e um recibo de pagamento de 12 milhões liberados via transferência eletrônica. Tudo está organizado para ser mostrado em ordem, sem lacunas. A cada linha lida, o estado de Camila muda. O poder não é mais dele, é dela. A decisão irreversível já está tomada: convocar auditoria externa e tornar público o que for necessário. Felipe reage com descrença na tela do televisor quando eu mostro o print da conversa em que ele tenta desqualificar as minhas perguntas. A gravação de voz parcial, incorporada ao material, mostra o tom de ameaça constante que ele usou durante a reunião de ontem. Ao lado, a declaração de uma testemunha confirma que parte do discurso dele foi ensaiado para manter as aparências. A relação entre nós fica irreversivelmente danificada. Ele já não pode fingir que domina tudo, nem disfarçar o controle que parecia eterno. O tempo da máscara terminou. A evidência é o que manda agora. Às 19h20 de hoje, eu anuncio a conclusão da negociação diante das câmeras para não deixar espaço para versões. A nota de fechamento de compra está assinada, o recibo de pagamento já emitido, e a contabilidade confirma o tranco de transferência de controle. Em seguida, a empresa passa a comunicação interna relevante. O Conselho já aprovou a auditoria externa. A diretoria está sob pressão para responder aos acionistas. O efeito imediato é claro. O rumor sobre a manipulação de valores ganha direção, e Felipe sente o peso da verdade chegar mais perto dele do que nunca. Mais cedo, o jornal econômico já sinalizava a ruptura entre o que era dito publicamente e o que o conjunto de documentos prova. O veículo usou termos como rebaixa de valor não explicada e conflito de interesses entre acionistas familiares para descrever o que está em curso. A imprensa recebe acesso antecipado aos arquivos por meio de uma fonte que confirma a legitimidade da aquisição de Camila. A repercussão econômica é rápida. As ações da empresa sobem levemente com a notícia de que uma auditoria externa vai apurar os números. A consequência social é imediata. Clientes e fornecedores começam a ajustar prazos de pagamento e renegociar contratos de risco. O risco próximo é claro. Se o escândalo se ampliar, a rede de alianças de Felipe pode tentar retaliar de forma penal ou midiática. No eixo das revelações, Daniela avança com uma nova peça: o documento contábil que mostra a manipulação do valor da empresa durante a negociação. Ela apresenta um e-mail com o anexo da planilha, enviado para o Conselho Financeiro há 3 dias, com instruções para inflar o valuation em 18% para encorajar a venda. O detalhe único que fixa a memória do ouvinte é o horário do envio, 14h27, do dia anterior, registrado no servidor interno. Isso mudava a percepção de quase tudo. Se o preço foi inflado, quem pagou de fato para assegurar o negócio? A partir dessa hora, o poder de Camila se fortalece, porque as bases da acusação se apoiam em prova irrefutável. A reação de Felipe muda de tática. Ele tenta desferir um contra-ataque público,
pedindo que a imprensa foque em supostos fact-checks que desqualifiquem a auditoria. Em resposta, Lucas, o diretor financeiro que estava sob pressão, entrega novos dados que mostram demissões planejadas para favorecer terceiros, claramente conectados a clientes e fornecedores influentes. O choque de informações força o conselho a agir rapidamente. Convocações de reunião extraordinária, decisões de contenção de danos e a suspensão provisória de executivos até que os fatos sejam avaliados pela auditoria. Cada movimento dele expõe uma linha de risco adicional para a reputação pública da empresa e para a minha posição ali. Agora, às vésperas de encerrar o ciclo, eu encaro a última linha de fogo. A prova final de que o esquema maior existe e que eu não apenas denunciei uma rede de elites que operava por trás das cortinas. O arquivo final, enviado por Daniela, contém uma carta de repasse com código interno de transferência para uma offshore, para onde parte do dinheiro da negociação passou sem que isso tivesse ficado claro aos olhos do público. A prova é taxativa. A transferência foi realizada há exatamente 48 horas, com referência de pagamento no 0098 AL, vinculada a uma empresa de fachada registrada em paraíso fiscal. Isso muda tudo agora, porque revela como o encadeamento de interesses funciona além da memória empresarial. E com esse conjunto de evidências, a ata de assembleia que valida a minha posição é publicada, confirmando que Camila detém a maior parte do controle. Às 08h17, o portal de notícias publica a ata de assembleia que registra a minha vitória parcial. Camila Duarte passa a deter 51% das ações, com todos os direitos de voto ativos. A documentação é assinada, carimbada e armazenada no cartório de registro de títulos e documentos, com o número de protocolo 2024 AV 05I2. A partir de agora, o império não pertence mais exclusivamente a ele. Ele passa a dividir o domínio com a minha voz, sob a supervisão de uma auditoria independente que já começou a trabalhar. Quem realmente detém o poder agora?